Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Baseado em Porra Nenhuma, o podcast onde a gente sai falando qualquer merda sem conferir nossos fatos, mas é do coração. Aqui quem tá falando é o Kaká Vieira, estou junto com... Bruno. Didi Brando, nossa. São duas piadas ruins. Parabéns, caralho. Uma nerd e uma futebolística. Parabéns. Ai, mas hoje é um podcast diferente, né, Bruno? A gente diz quando a gente muda, né? A gente finge que a gente faz outras coisas além de ver filme e série. E jogar. A gente joga, é isso. Basicamente é isso aí. É isso aí, fica tristão. Mas isso aí não é engraçado. Depende do da contexto. piada que você faz. Então, hoje a gente vai falar sobre jogos que marcaram a gente e a gente vai tentar convencer os nossos colegas aqui de jogarem eles. Então, são jogos que a gente gosta muito, mas que provavelmente um ou dois deles, dos outros membros, não jogaram. A ideia aqui é a gente conseguir fazer o outro realmente vender verbalmente o jogo pra pessoa. E se você for não conseguir, você só fala por que você gosta mesmo, e é isso aí. Isso aí, ninguém é obrigado a Pela primeira vez a gente vai fazer um podcast que é uma quase zona livre de julgamento, né, eu acho. Não. É seu jogo. Pra caralho, mas é isso aí. Eu posso falar que eu acho seu jogo uma merda se você falar um jogo que eu acho uma merda. Eu tenho certeza. Tipo a maioria dos que o Caio fala. Exatamente. Mas a gente vai entrar com a mente aberta, pelo menos? Entrar. Sim, mente aberta. Então tá show. Mas eu já falei com você antes que se você falar Futebol Manager, eu vou te dar uma porrada. Pô, então, já arriscou uma opção aí. Não ia ser o primeiro não, mas... Eu vou tentar mesmo assim. Acho que vale a pena. Mesmo que vocês não queiram jogar, pelo menos talvez eu consiga convencer alguém de casa a jogar. Então. Ok, isso aí. É um dos objetivos. A gente pega o microfone e deixa diretamente pra vocês e você vai falando aí. Um dos objetivos também é ver se vocês animam a jogar. Porque de repente a gente fala de alguns jogos que vocês nunca ouviram falar. O bom é que aqui a gente tem um gosto assim que tem similaridades, mas ao mesmo tempo tem muitas diferenças também. Sim. Então vai ser interessante. Sim. Didi, começa você então que eu quero ver se é Futebol Manager ou não. Não, Futebol Manager já foi um spoiler, mas vai ser o último jogo. O primeiro, só pra dar um contexto, gente, eu não tive PS3, não tive Xbox 360, não tive PS4 e não tive Xbox One. Então, assim, minhas referências meio que pararam no PS2. E meu computador não é muito bom, então não é tão atualizado. Mas, tirando isso do caminho, eu acho que um jogo que revolucionou a indústria do esporte, e eu acho que todo mundo deveria ter jogado, ou se não jogou, deveria jogar, é a franquia Street. Tanto o FIFA Street quanto o NBA Street. Particularmente, como eu sou jogador de basquete, eu prefiro o NBA Street, obviamente. Basqueteiro. E assim, NBA Street é o jogo completo, na minha opinião, cara. Ele tem um nível de entretenimento absurdo, o jogo é divertido de jogar. Você não precisa se preocupar com as táticas, você não precisa entender de basquete pra você jogar bem. Você consegue jogar de boa. É só entender que fora da linha é 3 pontos. É só você entender que é basicamente isso, e quanto mais firula você fizer, mais pontos você vai fazer, mais rápido você vai ganhar. Essa é uma característica da franquia Street, né? Sim. A parada é firula. E é uma parada legal porque tem um microsistema de progressão no modo carreira, então você vai juntando pontos, você vai aumentando seu personagem. Dá pra criar personagem, Dá pra criar personagem, que eu acho muito legal. Para um jogo de 2006, tem uma quantidade de customização absurda, tem muitos itens. Para um jogo de PlayStation 2 é legal, né, levar isso em consideração. E eu me diverti muito jogando. Eu tinha uma data no meu PS2 que eu devia ter mais de 100 horas de jogo. Eu zerei, fiz outro personagem e zerei com outro caminho. Então, assim, eu não sei se o Bubu e o Kaká jogaram. Bubu dói. DC. Jogaram, mas se vocês não jogaram e estiverem fazendo nada, porque é um jogo muito casual, você pode jogar uma vez, passar 6 meses sem jogar e jogar de novo, recomendo que jogue. E é levinho, dá pra emular no computador tranquilo. Eu jogava bastante o de futebol. O FIFA Street. Eu também joguei bastante. Eu jogava muito aquela merda, muito. Mas o de basquete realmente eu nunca cheguei a encostar, não. É interessante, que eu tô mesmo caso do Bubu. Eu joguei bastante FIFA Street. Eu que não gosto de jogo de esporte, eu não gosto. É porque é divertido, cara. O Street, a franquia Street, ela conseguia trazer muito o fã casual mesmo, no estilo desse mega. Por isso, então, assim, justamente já que vocês já experimentaram o FIFA Street, se um dia vocês não tiverem sem jogo pra jogar e só quiser passar tempo, experimenta. Com a michinha é difícil. Complicado. Mas eu vou dar uma chance. Então, assim, eu acho legal. E é isso aí, galera. Se vocês não jogaram NBA Street ou FIFA Street, eu tô defendendo mais o NBA, mas se você gosta mais de futebol, vai no FIFA Street. É uma opinião conjunta aqui dos três, que é muito legal. Muito divertido mesmo. Bubuzão. Pô, você pegou um jogo que não tem muita história, né? Você matou rápido. Foi rápido? Então eu vou dar uma roubada aqui e eu vou falar de uma franquia.
Olha só, porra, maneiro. Eu já advoquei sobre essa franquia pra vocês. Vocês cagaram foda. Que é a franquia do Máfia. Eu já falei do Máfia 1 e do Máfia 2. E com algumas críticas do Máfia 3. Os três são jogos muito bons. O 2 pra mim é o ápice da franquia. Que é a máfia mais tradicional mesmo. Aquela máfia de... ela é mais parecida com o Poderoso Chefão, mas ela não tenta copiar igual o jogo do Poderoso Chefão faz. Que é, por sinal, um ótimo jogo. Sim. O Máfia 1, ele tenta pegar aquele início da máfia nos Estados Unidos. Então ele te traz um taxista que ajuda uns mafiosos a fugirem de uns inimigos. E ele acaba precisando da proteção deles porque os caras foram atrás dele. Então... Nessa parada de, eu ajudei vocês, agora os caras estão atrás de mim, e ele sendo um siciliano, ele é admitido na máfia. E ela trata bastante daquela época que a galera nos Estados Unidos podia beber e tal, então aquela venda de bebida, que é onde a máfia cresceu muito poder. Ela é uma saga muito boa, ela tem um arco fechado, e o arco ele gira em torno sobre... os altos e baixos de ser um mafioso. Então, apesar de ser um jogo da época do PS2 também, ele é um jogo excelente. O gráfico dele não é tão bom e a jogabilidade dele tem algumas fraquezas, mas é um jogo excelente para você pegar a história. Se você quiser dar uma entendida melhor de como funcionou a máfia naquele período, esse jogo vai ajudar bastante. Você tem muito das coisas da época. Já o Máfia 2... ele vai pra máfia Corleone. Ele pega aquilo ali no família, meio da Segunda Guerra Mundial. Você é um soldado que tava ajudando as tropas americanas na Itália porque ele é um filho de italiano e falava a língua. E o interessante é que o jogo começa na guerra e quando você volta pra América, um amigo seu consegue te tirar do exército e você começa a trabalhar pra ele. Isso é uma realidade histórica, né? Muito soldado porque você já tem o cara treinado, né? Sim, e ele não tinha muito emprego, né? Então ele pegava o que pagava melhor, que era a máfia. E muitos filhos de italianos tiveram que se alistar no exército por falta de opção. Então o cara volta treinado e é siciliano. É perfeito pra máfia. Exato. O jogo também é muito bom. Ele pega ele parte do mesmo universo do 1 e ele mistura um pouco da história. O personagem do 1 aparece no 2 de um jeito diferente. E a história é um daqueles jogos que você sai triste. Você sai pensando, você fala, caralho, por que isso rolou, tá ligado? E é aquele jogo que, se você tiver com esse que é o problema. Se você tiver com umas 70, 80 horas disponíveis, você vai jogar ele muito bem. Mas pela maneira como você tá falando, parece que é um jogo que te estimula a continuar jogando, né? Ele te vicia, então você vai... Ele tem um mundo aberto, mas ele é linear. Então, assim, você tem bastante coisa pra fazer, mas você tem um caminho específico pra trilhar. E a customização é, tipo, mais GTA ou é mais de boazinha, mais levinha? Tipo, você só vai upar o nível do seu personagem? Você é aquele personagem. Você vai conseguir customizar os carros que ele tem. Você pode comprar e roubar carros e arrumar eles. E tem algumas roupas que você pode desbloquear e mudar as cores dela, mas é bem isso. Ele tem ele vai passando por alguns períodos, então o mundo vai se modificando com isso. Porque tem uma parte do jogo que você vai preso e você fica um tempo na prisão. Quando você volta, o jogo começa no final dos anos 50, no começo dos anos 50, e durante o jogo você vai preso e você volta no meio dos anos 60. Então a cultura mudou completamente, começa aquela parada mais colorida e tal, e o jogo reflete isso nas roupas e nos personagens. É um jogo que vale muito a pena jogar, a história é muito boa, e de longe é o melhor dos Mafia, ele é sensacional. O Mafia 3... É a ovelha negra. Fala o contexto. Quantas vezes você zerou o Mafia 3? Eu zerei umas 4 vezes. 4 vezes? E isso porque você tem mais críticas. Sim, mas esse que é o problema. Ele tem uma história boa. Entendeu? O seu problema, então, não é com a história? Não, o jogo tem uma história... Vou te falar que, assim, em quesito da história que eles queriam fazer, ele é até uma história melhor que a do 2 e que a do 1. O problema é que
ele tem a impressão de ser um jogo incompleto. Porque a resolução que ele dá no final do jogo não responde as coisas que você esperava que ele respondesse. Ele abre um escopo maior do que parecia que ia abrir. E para um jogo que ele é AAA, né? Ele tem aquele preço de jogo caro. Ele era aquele jogo que na época que saiu custou 200, 300 reais. Se você pegasse com os DLCs, não valia. Porque você tinha a impressão de que aconteceu muito rápido as coisas. Era um jogo de mundo aberto que acabava as coisas muito rápido. Mas tipo assim, eles fizeram isso com a intenção talvez de vender um outro Mafia, um 4? A impressão que dá é que eles abriam caminho pra ter vários máfias. Porque enquanto o 1 e o 2 é puramente da máfia italiana, esse apresenta o conceito de máfia mais solto. Porque o protagonista é um cara negro que voltou da guerra do Vietnã, então se passa nos anos 70 ali mais ou menos. E ele, mais ou menos no final dos anos 70. E ele volta pra se vingar de uns caras que mataram a família dele. E ele vai atraindo grupos mafiosos, entre aspas, diferentes. Então você tem as gangues haitianas que começam a trabalhar pra ele, as gangues irlandesas e uma parte da máfia italiana. Tudo aglomerado num grupo só, que é essa máfia dele. Entendi. Então é um conceito de máfia mais solto. Entendeu? Ele traz de volta... um conceito de máfia mais no sentido de crime organizado. Exato. Ele traz de volta o protagonista do 2, só que dessa vez como um dos capo-regime desse cara. Ele é um dos subchefes, né? Isso. E ele tem um conceito muito bom. A jogabilidade dele é a melhor dos 3. O jogo, ele é bom. Ele não vale 300 reais. E essa é a sua história triste, né? Essa é a minha história triste. Eu comprei ele na pré-venda. Então ele foi um jogo que pra mim foi decepcionante pelo quanto eu investi nele. A sensação que deu é que o jogo parou na metade. Quem vai comprar ele agora, ele é um jogo muito mais acessível. O preço dele caiu completamente. Ele já saiu de graça na Plus. Para o pessoal que assina a PSN Plus, né? Ele já saiu de graça. Então sim, é um jogo que agora vale a pena você... Quando que saiu? Será que eu tenho ele? Talvez. É uma tristeza, porque eu já tinha ele quando saiu na Plus, eu fiquei triste pra caralho. Eu peguei o jogo e nem tô sabendo. Olha só. Ele é aquele tipo de jogo, e isso é um problema que vem desde o Mafia 2. Ele tem vários DLCs, e eles não são bons. Então assim, eu comprei ele com os DLCs. Com a expectativa que seria uma extensão boa, e não são. Mas ele como um jogo solo é um jogo interessante. Ele até... Eu ouso dizer que ele é um jogo muito bom. Só que ele tem essas ressalvas. E ele tem outro problema. Eu joguei ele assim que saiu. E vocês não sabem, mas eles têm uma noção muito boa aqui, que eu zero as coisas um pouco rápido. Dá uma viciadinha de leve. Eu acabo zerando coisas que demandam 100 horas em menos de uma semana. Então assim, um pequeno problema. Ele não encurta o jogo não, tá, molecada? Ele joga 100 horas, só que ele joga 100 horas num espaço de 110 horas. Não, e ao mesmo tempo que nessas 100 horas ele ouviu 80 horas de podcast. Exato. Mas quando eu pego um jogo que tem uma história boa eu não faço isso. Não, eu tô jogando. Mas você vai e pausa o podcast quando dá a história. Não. Esses jogos eu jogo só ele. Só ele? Só ele. Tá. Se for, eu só pego pra ouvir podcast, coisas com jogos que eu já joguei, ou que eu sei que não tem história, tipo Zelda. Foda-se, vou jogar. Nossa, vai irritar muita gente. Não, mas vai falar que esse Zelda novo eu tenho que ficar parando pra escutar a história. Eu nem li nada sobre esse. O máximo que tem alguns diálogos, aí você vai e pausa. Aí você só vê tem 4 diálogos. São muito... Não, que essa hora aqui tem diálogo. Depois você fica várias horas sem diálogo. Porque eu não joguei esse último e nem li nada. 98% do Zelda você fica só explorando o mundo. Tem muita coisa que não é por cena, é texto. Aí texto eu ignoro, vamos lá. Tudo que eu sei de Zelda é por osmose. É de esfregar nos outros que gosta pra caralho e aprender um pouquinho. Que frase. Mas esfregar nos outros, tá. Esfregar nos outros é maravilhoso. A história do Mafia 3, qual é? Você tem, eu já falei que tem esse protagonista, né? Que ele era é o Lincoln. Ele é um negro que lutou na guerra do Vietnã, então ele é um ex-militar. A impressão que você tem dele é que é um personagem bem fodão. E ele é do sul dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da região agora, cara. Mas
Qual é o nome daquela região lá, aquela cidade francesa que tem no... New Orleans. New Orleans, obrigado. É naquela região Na de... Louisiana, né? Isso, aquela região de New Orleans ali, eles mudaram o nome pra New Bordeaux, pra poder não ficar igual. E é aquela região, ele é um personagem negro nos anos 70, no sul dos Estados Unidos. Então, um tema bem grande do jogo é racismo. O seu personagem sofre racismo o tempo inteiro. Isso é uma parte que eu achei... É uma questão muito delicada, mas eu achei muito maneiro de você sentir na pele. Bem tratada, né, no jogo. Sim, né? porque tem áreas nobres da cidade. O objetivo do jogo é você tomar os territórios da máfia atual que tá lá. Que é uma máfia italiana sulista. Então, o Dom é um cara italiano, só que ele fez acordos com a Ku Klux Klan. Caralho. Então tem os sulistas racistas e a máfia ali junto que você tem que tirar. Então, assim, tem partes da cidade que você vai tomar que são as partes mais ricas, onde tem casas mais nobres. E aí, se você tá andando por essas áreas e algum carro da polícia para, um carro da polícia passa por ali, o policial para e manda você sair dali porque você tá vagabundeando. Você é um vagabundo, só porque você é negro. Porque você não poderia morar ali. Claro que não. Conhecer alguém que mora ali. Claro que não. É foda. Isso bate forte, sabe? É foda. E essa dinâmica de você ter essas 3 facções que trabalham pra você é muito maneira. Porque, assim, você tem um número X de lugares, de facções, de lugares que você pode tomar. E essa divisão que você tem que entregar pra uma das 3 facções. Cada local você vai distribuindo. Só que, se você começar a distribuir, você fala assim, eu gosto igual tem lá o protagonista do 2. Assim, eu gosto muito do cara do 2. Vou dar minhas paradas tudo pra ele. Os outros vão ficar putos com você. E vai tretar. Vai tretar. Tipo, se você fizer muitos lugares, tirando alguém do ganho, e o cara ficar, tipo, muito na desvantagem, ele vai sair e ele vai falar, e vai te jurar de morte. Em algum momento do jogo você vai ter que matar ele, tampando a porrada com ele. Então isso é muito bem feito. E além do que... O jogo pelo menos te deixa você fazer essa ação mesmo. Te dá, E outra coisa, você tem... Você é obrigado a tretar com um dos 3 ou você consegue manter? Você consegue manter. Ou você consegue dar 2... São 3 bairros grandes pra cada um. Então dá pra manter. Só que se quiser dar mais pra um cara do que pro outro, você pode também, não tem problema nenhum. Tem, né? Que você vai perder um cara. Mas assim, cada um deles, conforme você vai dando território, eles vão te dando coisa. Então vale a pena você botar todos eles dar territórios pra todos eles, pra você ganhar todos os bônus. E tem coisas, por exemplo, um dos caras, a habilidade que ele te dá é você poder chamar ele de graça e ele traz seu carro. Ou você pode mandar ele trazer algum carro aleatório e você gasta um dinheiro pra ele trazer. O outro é a mulherzinha lá do Haiti, ela manda um carro com arma. Pra você poder comprar arma, comprar colete, munição, essas coisas. E o cara do Mafia 2, ele tem uma habilidade de você poder mandar um monte de mafioso dar drive-by em alguém, ou você mandar a mulherzinha que vai lá coletar o dinheiro que tá contigo. Porque se você morrer, seu dinheiro some. Então isso é importante pra caralho. Se você perder qualquer um dos 3, você vai perder essa habilidade. Então você tem que... Tem muita vantagem se deixar todo mundo. Sim. Ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo que vale a pena muito jogar, mas com essas ressalvas. E eu recomendo, se eu não for roubar, se eu for escolher um só, eu recomendo jogar o Mafia 2. E aí, se você gostar do estilo dele, você joga os outros 2. E agora que eu já dei essa palestrinha de 1 hora, vai, você. Pô, cara, se fosse pra escolher, assim, alguns jogos, em vez de escolher a franquia, porque se eu fosse falar franquia, que eu vou recomendar aqui é um Zelda. Uau. Mas a franquia ou um jogo específico? Não, então, se eu fosse recomendar a franquia, ia ser difícil, porque os Zeldas, eles têm vários tipos de jogos diferentes. Tem os Zeldas antigos, que são naquela vista de cima, com exceção do Zelda 2, que é um side-scroller. Então eu vou pegar um Zelda, e não vou pegar um que eu fiz o Bruno engolir, que é o Breath of the Wild. Que a gente fez essa aposta ali, do Bruno jogar o Breath of the Wild. Lembro de aposta, não, que eu lembro que o jogo não cumpre elas. É verdade. Tava demorando. Demorou 5 podcasts pra chegar. Não, vamos contar então aqui rapidinho. Vamos pro side track aqui. A aposta era o seguinte. Não pode ser um podcast sem side track. Antes da gente falar dessa aposta, eu preciso dar algumas informações sobre ela. Sim.
pra início de conversa, eu sou viciado em One Piece. Isso foi onde começou essa aposta. Eu acompanho o mangá já tem 8 anos e leio semanalmente, fielmente. E aí, durante esse período, rolou um desafio, que aí você pode continuar. O desafio foi o seguinte, assim como o Bruno é um amante de One Piece, eu sou um amante de Zelda. E aí foi assim, pô, você tem que jogar Zelda, Bruno, você tem que ver One Piece, tem que ler o mangá do One Piece. Exato. Foi assim, então, vamos fazer o seguinte então. Toma o Wii U aí, joga o Breath of the Wild, eu vou ver One Piece. Eu tenho mais facilidade de ver anime do que ler mangá. Mas com One Piece especificamente eu não recomendo pelo pacing ser horrível. O One Piece, ele é o tipo de anime que ele vai te desanimar de uma história boa. Então eu recomendo ler o mangá se você for ler. Aí, só que essa aposta acabou se estendendo ao jogo também, já que erros foram cometidos aí, nesse dia. O Bruno também queria espalhar o One Piece pro Diogo. É claro. O Diogo entrou nessa aposta também. Um detalhe do porquê que essa aposta ficou válida é porque eu odeio Zelda. Do fundo do meu coração. Não, foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Mas aí é o Esse seguinte, Zelda, eu te falei isso já, ele é bom. A história é ruim, mas ele é bom. Aí, a gente Agora vai dar merda. um tempo... Não, mas pior que eu não discordo de você, e olha que eu gosto pra caramba de Zelda. Sim. O negócio tá que é o seguinte, a gente botou um limite de tempo. A gente tem que jogar /ler um mangá em tantos dias. 3 meses pra gente que ia ler. 3 meses pra ele. Pro Caio. Era menos, né? Você falou que você é o fodão da leitura, que leu todos os Crônicas de Gelo e Fogo em um mês, porque você é o fodão. Não, aí você falou que você conseguia ler em um mês. Aí depois você pediu pra mais um mês. Foi mais 2, né? Porque era um mês. Você entrou no mesmo tempo que eu, que eram 3 meses. Isso. Vou contar a vergonha sem fazer média. O que aconteceria se a pessoa não conseguisse ler o mangá todo ou zerasse o jogo? Ia ter que deixar um bigodão safado. Isso, com um negocinho debaixo da boca ali por um mês. Veio de vingança. Por um mês. Isso. Ia ser um mês. Um mês. Não, acho que no começo não era tão violento, não. Era um mês. Era um mês. Não era, não? Era um mês. Não ficou um mês depois quando vocês ficaram putos, não? Não. Acabou, o que aconteceu? Foda-se. Não, o que aconteceu? Eu e o Bruno completamos. Estamos tranquilos. O Diogo não. E ficou por isso aí, filha da puta não fez. Ele não cumpriu num mês, aí falou, não, pô, eu tenho 2 meses aí, dá o tempo do Caio aí que eu consigo, pô. Eu preciso de 2 meses aí, eu faço. Eu vou, faltou um detalhe importante. No início eu ia ler até uma saga X em um mês. Aí, quando eu não consegui, aí você dobrou a aposta. Dobrei a aposta. Só pra quem lê One Piece ter uma noção, ele iria ler até, que foi o que o Caio leu, até a saga que ele iria ler, o Caio leu, é até a saga de Alabasta, até o final da saga de Alabasta. E aí você falou que você queria ler até Marineford. Isso. Depois você deu um double down no desafio e falou que ia ler a porra do mangá inteiro. 900 capítulos. Em 2 meses. Só pra constar, quando eu dei o double down eu não tinha lido nada. Eu literalmente tinha gastado um mês sem ler. Mas enfim, realmente aí completou o prazo. O que a gente pode aprender dessa história toda? Nunca confia na palavra do Diogo. Verdade. A palavra do Diogo não serve pra nada. Vocês estão ouvindo o podcast aí, assim. Olha os pontos do Diogo. Não serve pra nada. Não como se isso já não fosse meio que vendido durante os outros. Agora só tem uma confirmação. São várias camadas. Falo verdades. Enfim, mas beleza. Se eu fosse ter que escolher um dos Zeldas pra poder falar aqui, eu ia escolher o Twilight Princess, que é o que saiu pro GameCube e pro Wii ao mesmo tempo. É o do Lobinho. Por quê? Ele é um Zelda. Jogo bom. Vamos lá? Esse meme tava demorando pra sair aí, né? Tava. Que o Bruno fala isso pra mim. Toda hora que eu falo de algum jogo, o Bruno fala isso pra mim, e jogo bom? eu só pergunto sinceridades aqui, gente. Ele espera o Caio terminar de falar, dar a explicação e tudo. Aí assim que ele termina, que ele faz uma pausa e jogo bom. Vamos falar de jogo bom? Mas enfim, o Twilight Princess, ele é o Zelda que foi antes da Nintendo começar a inventar moda. E aí depois eles fizeram com Skyward Sword uma coisa que muita gente não gostou. Que aí eles fizeram como era no Wii, tinha o Emotion Plus, você fazia negócio desse, pô, e se o Emotion Plus for a espada e tal? Aí ficou uma coisa que era inovador na época, mas tinha seus problemas técnicos, e muita gente não gostava disso. A Ana, minha namorada também, que ama Zelda, do fundo do coração dela, uma franquia também que ela tá no top 3 pra ela,
não conseguiu jogar o Skyward Sword. Ela achou muito ruim. Ela não conseguiu ficar mexendo, ficar dando esses negócios de wave com a espada. Então, tipo assim, antes de... O Breath of the Wild quebrou o que é Zelda. Ele já fez uma parada diferente. O Link pula, você consegue ter itens, você tem vários tipos de armas. É uma coisa que você não tinha no Zelda antes. Por isso que ele é bom. O Twilight Princess, ele é o ápice do que é o clássico Zelda 3D. A gente pode dividir o Zelda entre 2D, 3D pré-Breath of the Wild e Breath of the Wild, que até agora são 3 estilos diferentes que o Zelda tem. Pra mim, o Twilight Princess tá no topo disso. Ele é um Zelda que ele é mais linear, né? A gente tem algum caminho certo pra seguir, umas dungeons em ordem pra fazer. Mas ao mesmo tempo ele é um jogo enorme. Ele tem, acho que a maior quantidade de dungeons em um Zelda. Assim, não conto o Breath of the Wild porque é Shrine, não chega a ser dungeon mesmo, né? Qual é, pô? Aquele Shrine lá é tudo maneiro. Não, é maneiro. Só que eu acho que eles são curtinhos. A dungeon realmente do Twilight Princess é muito grande. É coisa de você ficar tipo umas 6 horas numa dungeon só. Eles escolheram qualidade em vez de quantidade. E aí botaram quantidade ainda assim. Botaram uma quantidade muito boa. Tem uma dungeon, inclusive, que ela é numa mina. Você começa numa mina, só que depois você parte uma parte de escavação. É dungeon muito numa grande. mina, eu penso em uma merda aqui. 18 mais. Nossa. Segue. Tá, beleza. Falou, Sr. Grey. Cuidado. Ai, desculpa aí. A única coisa que não é do agrado de geral, eu acho que pessoas que gostam do Twilight Princess, tem umas que não gostam da mecânica do Wolf Link. O Twilight Princess tem essa plot de que ele tem 2 Helms, o Helm of Twilight e o Helm normal que a gente tem da galera normal de Hyrule. Então a gente tem... Então você tem um no mundo normal e o Upside Down. Quase isso. Só que o Upside Down não é idêntico, é outro lugar mesmo. Outro tá, reino. ele só tem mesma vibe. É uma vibe bem escura. É bem parecido mesmo, tem umas paradas assim e tal. E a plot do jogo todo é que tá começando o mundo normal tá começando a ter lugares que estão sendo consumidos por Twilight. E aí você vai vendo que tem o rei de Twilight que tá fazendo isso. E você vai descobrindo essa plot toda aí por trás dessa parada. A plot é bem simples. Mas o que acontece quando você entra no reino de Twilight, o Link toma uma nova forma, que seria como se fosse a forma dele naquele reino, que é a do Wolf Link. Ele fica na forma de lobo e você fica sendo sendo montado pela Midna. A Midna fica em cima de você lá. Calma aí. Opa. Vamos lá. Calma aí. Midna é a fadinha. Midna é aquele bichinhozinho, parece um duendezinho. Você tá me falando... Não, a fadinha é a nave. Você tá me falando... A Midna é essa aqui, eu tenho um amiibo aqui, ó, olha. Você tá me falando que o Link é montado. Você tá vendo aí? Olha aqui, ó, esse é o Link, tá vendo o lobinho aqui? Ah, eu achei que ele veio um lobisomem, ele viu um lobo. Ele virou um lobo mesmo. Aí, com o Wolf Link, você perde algumas coisas. O Link, conforme você vai passando no jogo, você vai ganhando algumas habilidades de combate dele. Que é o ataque giratório, finishing blow, essas coisas assim. Com o Wolf Link você não tem isso. Então você fica com um gameplay um pouco capado. Mas Até porque é um lobo, né? Mas a gameplay é bem diferente do Link. Então não é como se eles só capassem e pronto, acabou. Eles fizeram uma mecânica diferente. Você jogasse com um personagem diferente. Eles trocam. Então, tipo assim, eu nunca tive problema com o Wolf Link, mas consigo entender as pessoas que têm problema com ele. Felizmente, as partes com o Wolf Link são bem menores. Bem menores mesmo. São tipo assim, 25% do jogo, mais ou menos. Menos mal. Então é bem tranquilo. Inclusive, quando você volta pra fazer o Link, é normal, tipo assim, corrigiu o problema de Twilight aqui, vou voltar com o Link e vou em cima da dungeon, que geralmente é isso que você faz, você libera a área pra você poder navegar e ir pra dungeon. Você sente até um alívio assim, caraca, agora a gente vai começar a meter porrada. Tem um sentimento de reward aí quando você consegue fazer as paradas, eu gosto. E... como eu já te falei, e acho que você concorda comigo, o Zelda, ele tem uns puzzles bem legais. Sim. E a maioria da parte da dungeon de Zelda não é muito conflito. Ele não tem muito combate. E por ter a maior parte tem muitas dungeons e muito grandes, ele tem bastante puzzle pra você resolver. E é uma coisa que eu gosto bastante. Ele é um jogo relativamente infantil. Sim. Essa é a vibe da Nintendo também, né? A vibe da Nintendo em geral. Até Metroid, que é mais tirando sério. Bayonetta. Mas é da SEGA. Mas o Bayonetta 2 é do Wii. Mas foi a SEGA que produziu. Mas aí... Olha, se tem o selo da Nintendo ali, meu amigo, é porque a Nintendo foi profanada. Aprovou.
Mas aí, então por isso que eu gosto do Zelda. E ele tem algumas opções pra você jogar, porque ele saiu pro GameCube, ele saiu pro Wii, teve remaster pro Wii U e infelizmente ainda não tem pro Switch. Mas como a gente hoje, tem uns emuladores muito top, que é o Dolphin, que ele pega o emulador do Wii e do GameCube, emular ele é bem tranquilo. Qualquer um que tiver um processador aí que chega perto dos 3 GHz, dual core, pode ser, ele já consegue rodar no emulador tranquilo. Então eu recomendo assim que é bem tranquilo Twilight jogar. Princess é o Skyrim da Nintendo? Tem em todos os consoles. Só não tem no Switch. Mas vai ter, eventualmente. Eu espero que sim. Skyrim tem no Switch. Skyrim tem no Switch. Skyrim tem no Switch. Skyrim tem na geladeira. Skyrim tem na calculadora. Tem. Calculadora científica, você joga Skyrim. Só não tem nesse podcast. Graças a Deus. Não é. Tem uma participação mínima aqui agora, né? Falou aí. A gente corta. Começa a falar de Skyrim e corta, né? Então vamos lá, segundo jogo. Vou falar de um jogo que eu acho que provavelmente algumas pessoas jogaram, que é um jogo levemente mainstream. Olha, essa é uma afirmação bold sua, hein? Algumas pessoas provavelmente jogaram. Eu sempre, só afirmações de jogo assim, né? Ele tá no limiar do mainstream. Ele é um jogo, acho que foi muito mais popular na Ásia do que foi aqui no Ocidente. Pokémon. Não. Pô, Pokémon é famoso pra caralho, né? Qualquer JRPG. Olha, de certa forma, ele é um JRPG, mas não é exatamente. Futebol Manager. Porra. Futebol Manager é a terceira opção, para de dar spoiler. No Japão ele foi um sucesso pra caralho. Japão gosta do futebol. Pra mim, eu vou dar o bold claim aqui, que é, na minha opinião, o melhor jogo com elementos de survival horror do PlayStation 1. Em suspense. Parasite Eve 2. Parasite Eve. Eu joguei os dois, o Parasite Eve e o Parasite Eve 2. Recomendo a franquia, os dois jogos são muito bons, mas o 2 é excelente. O 2 foi um jogo que eu tava tão motivado pra jogar na época que eu zerei ele a primeira vez e o jogo tava em japonês. E eu mesmo assim, eu fui na teimosia. Aí a gente tinha essa mania, né, cara? O jogo tá japonês, foda-se. Eu fui na teimosia, fiz um monte de merda, demorei muito mais tempo do que eu deveria demorar, porque eu errava as opções que eu tinha que fazer, porque tava em japonês. Item, né? Gastei item, peguei magia errada. Tinha que ficar decorando como é que era o kanji lá. Exato. Acho que é isso aqui. E o problema do Parasite Eve é que ele tinha, apesar de ser no PlayStation 1, ele tinha muita coisa interativa. Até dentro da cena, você tinha que escolher o que a pessoa ia responder. Uhum. Então, às vezes, você dava uma resposta errada e dava merda. Você entrava numa luta que não era pra você entrar. Então, assim... Mas é um jogo muito bom. Ele tem elementos de zumbi, mas é quase que não é zumbi. É mais um monstro mesmo. E é muito legal porque tem arma, igual o Resident Evil. E ele adiciona uma parada que eu acho muito legal, que são elementos de RPG, onde você upa, e tem magia. Então, tipo assim, junta vários elementos legais, e você fala assim, pô, mas não fica exagerado? Não, é bem equilibrado. E é um jogo que pra pessoas que não gostam muito de survival horror, de jogo de terror, igual o Brunão aqui é um exemplo. Não jogo. É um jogo que é até relativamente tranquilo, porque ele limita um pouco os jumpscare, ele não te deixa muito... Se tem jumpscare, eu não vou jogar, velho, sinto muito. Mas, assim, eu achava importante porque a parada do Parasite Eve, a questão do Parasite Eve, é que você tem uma história muito bem construída, um cenário muito bem construído. E é uma coisa que eu sentia falta no Resident Evil, que é a franquia rival, é que o Resident Evil são sempre jogos muito curtos, né? Tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3... Você zerava ali em 20 horas e tal, e eu lembro que o Parasite Eve, quando eu joguei em inglês, que aí eu consegui jogar, né, mais linearmente, deu 50, 60 horas para um jogo de PlayStation 1, bastante tempo. Então, assim, isso era uma coisa que eu sentia muita falta na época, de eu poder me dedicar a um jogo por muitas horas. E assim, muitas tardes minhas foram gastas jogando Parasite Eve, principalmente o 2. Então, assim... Novamente, eu sou meio old school, não tô falando de um jogo tão recente assim, mas novamente, se vocês nunca tentaram, vale a pena. Eu não acho que é necessário você jogar o 1, se você ler um resumozinho da história do 1, você consegue jogar o 2, e o 2 é melhor, tanto na gameplay, quanto a história, quanto o gráfico. Qual que é a história? Você não falou isso ainda. Então, aí eu vou chegar agora. Parasite Eve é o seguinte, Parasite Eve você segue a história de uma menina, e ela, se eu não me engano, o nome dela é Eve, por isso que o nome do jogo é Parasite Olha, Eve. faz bastante sentido, hein? Mas é porque já tem 15 anos aí que eu joguei, então... Eu juro que por um segundo eu achei que você tava falando que o nome do jogo era Parasite Evil.
Não, é Eve. Então, depois você falou que não é Eve. É Eve. Eu joguei também faz tanto tempo que eu não lembro nada da história. Eu lembro, eu vou dar um resumo, porque realmente eu não lembro detalhes aprofundados. É o seguinte, Parasite Eve é onde há um outbreak, e inicialmente no primeiro jogo faz parecer que é só zumbi, mas na verdade é uma mutação. Então, assim, vários animais que aparecem no jogo são mutações de animais normais. E chega um ponto naquele outbreak que começa a atingir os humanos. Só que a questão é que essa menina, a princípio você acha que é só ela, a Eve, a mutação quando atinge ela cria um parasita. Não. Uma capacidade específica nela que ela consegue converter a energia extra que esse parasita dá, e em vez dela ficar maluca e começar a matar os outros, ela consegue canalizar e começa a usar magia. Aí ela começa a usar fogo, começa a soltar fogo, começa a usar cura. E aí ela vai fazendo isso e ela acaba virando a heroína da história, porque ela, se eu não me engano, ela é uma cientista. Então a intenção dela é tentar descobrir a cura. E aí ela começa a viajar no primeiro jogo no Japão, e o segundo ela vai do Japão para os Estados Unidos. E ela vai atrás da cura. Esse é o primeiro jogo. No fim do primeiro jogo você acha que você resolveu o problema, mas quando na verdade você descobre que você foi enganado e você fica preso um tempo, e aí quando você sai as coisas estão... Já passou, acho que tem um jump skip um time skip, acho que de 3 ou 4 anos entre o primeiro e o segundo jogo. E aí, quando você entra no mundo novamente, o mundo meio que tá convivendo em paz com as criaturas. Então, assim, a estrutura geral do mundo, ela se modificou. O inimigo agora é outro, né? Exatamente. E aí ela começa a entender que aquilo ali foi uma parada planejada. E o jogo vai progredindo em cima disso. Você vai entendendo que tem uma pessoa por trás disso. Aí eu não vou dar um spoiler muito absurdo do final do jogo, porque senão vai perder totalmente a graça de você jogar. Mas é muito interessante. A partir daí, quando você... a história parece interessante mesmo. Eu tô super afim de jogar de novo, porque eu joguei ele uma vez só. É bem legal. Eu vou te falar que assim, eu posso estar errando um detalhe ou outro, porque como eu falei, tem 15 anos que eu joguei. Baseado em porra nenhuma. E tem muita coisa legal. Tem uns boss que são muito maneiros, que tipo assim, é criativo pra época que o jogo foi e pelas limitações do PlayStation 1. Sim. Então assim, pra quem gosta aí, eu volto a afirmar, eu acho que é melhor do que todos os jogos de PlayStation 1 do Resident Evil. Parasite Eve 1 e 2 pra mim é melhor do que todos eles. O PlayStation 1 tem muito, mas muito jogo que pouca gente fala, porque assim... Como tinha muito jogo, cada um jogou jogos completamente diferentes, cara. Então, assim, se a sua vibe era jogo de terror, você ia achar o Parasite Eve. Isso. Mas se não era, irmão, você ia jogar outra coisa. Você ia jogar lá Crash, tá ligado? Você nem ia olhar. Você ia jogar Pepsi Man. Pepsi Man top, irmão. Pepsi Man é top. Ou então você jogar em Win Eleven. Você fica só no Win Eleven. Boba Pet, pô. Boba Pet era no PlayStation 2. O PlayStation 1 era só Win Eleven mesmo, pra saber se o Beckham já tava no Real Madrid. Você ia nas houses pra perguntar, porra, já tá atualizado? Já tem o Beckham do Real Madrid aí já? Tem, show, aí você ia jogar. Então é isso aí, eu acho que a dica é essa. E olha que eu sou fã de Resident Evil, tá? Eu zerei todos os Resident Evil de PlayStation 1, mas Parasite Eve é, na minha opinião, o melhor. Mas o Brunão já sei que não vai querer. Cara, terror pra mim, sem condições. Eu acredito. Você já zerou algum jogo de terror? Zerei o Dying Light. Mas ele é mais ação do que terror, né? Justo. Me deu umas cagadas de vez em quando. A parte da noite dele é bem assustador, mas ele é tranquilo, dá pra jogar. Teu segundo game. Então, a gente vai aqui. Você já sabe qual é o jogo que eu vou falar. Eu vou deixar o que eu mais jogo pro final. Eu vou falar aqui Fallout New Vegas, né? Obviamente. Você já tava esperando. Isso aí tava claro. Fallout New Vegas é a obra-prima do Fallout. Ele envelheceu mal, porque o gráfico dele, comparado a hoje, é um lixo. Pra época, ele já não era um gráfico perfeito, porque sempre teve muitos problemas com o rosto. A mecânica do personagem sempre foi meio estranha. Então, ele é um jogo que... ele tá velho, isso é inegável. Porém, ele tem a vantagem na história. Eu sou o tipo de jogador que eu priorizo a história sobre o resto dos elementos. Então, assim, ele é esse tipo de jogo. Qual que é a vantagem do New Vegas? Por que o New Vegas é tão importante e eu não tô roubando igual eu fiz com outro e falar da franquia Fallout? Porque, primeiro, o New Vegas não foi feito pela Bethesda. Tem isso aí. Começa aí. Isso já dá um ponto alto para caralho pra ele. E o segundo, a história dele é muito abrangente.
Porque qual que é a plot do New Vegas? Qual que é a história dele? Você é um courrier, você é um entregador. Você recebe uma missão de pegar um objeto e entregar pra uma cidade. No meio do percurso, você toma um tiro na cabeça e roubam esse item. Esse é o começo do jogo. Um cara que te acha, eles te enterram vivo. Há um cara na vila perto que te acha, ele te cura, né? E aí você tem todo aquele minigame que os Solog sempre fizeram muito bem. O minigame pra você escolher seus atributos, suas perícias e tal. Ele é bem RPG nesse sentido. E assim que você monta o seu personagem, você tem um objetivo optativo, que é se vingue. O inimigo é o Bennett, que é o cara que no início do jogo te dá o tiro na cabeça. E toda a parada do jogo é que ele fala pra você que desde o começo você estava marcado a morrer. E aí o jogo te deixa aberto. Você tá ali, você tá numa cidadezinha pequena. Você pode ir lá se vingar ou não. Ele tem 5 finais diferentes. Tendo 3 facções principais. 3. Inicial, Mr. House, 3 facções principais. Uma dos finais é você. Você como Loose Cannon, né? Você sozinho, só no caos. E o quinto é mais complicado de fazer, mas dá pra fazer. Basicamente, o jogo te deixa aberto pra jogar do jeito que você quiser. Ele tem várias cidades, ele se passa naquela região de Nevada ali, de Las Vegas. Né? É um deserto modificado, aquela pegada Fallout, aquele mundo pós-apocalíptico fudido. E ele tem várias mini-tramas que você, explorando o mundo, você vai descobrindo. Então, assim, ele não é só sobre vingança. O jogo, ele te dá muitas horas de lore por isso. Porque, assim, você tá indo pro caminho pra ir atrás do cara. Você tá indo pra New Vegas, que é o nome da cidade onde o cara tá. Aí, no meio do caminho, você ouve um rádio de um cara pedindo ajuda. Você vai ajudar, tem um grupo de ghouls, que são tipo uma espécie de zumbis, mas eles têm mentalidade humana, que tá pedindo pra você ajudar eles a primeiro escrever se de confiança. Quando você passa essa aprovação, eles te pedem pra ajudar, pra você ajudar eles a eles conseguirem arrumar a nave deles, porque eles vão pro espaço. Então, assim, você tem esse tipo de coisa. Você tem plots de nego misterioso que quer matar a gente a prêmio. Você tem missões de bomba escondida nos lugares. Você tem a legião do César, que é esse cara que se intitulou o César e recriou a legião romana na visão perturbada dele. Você tem gente tentando, a organização lá que é a Nova República da Califórnia, que tá tentando restabelecer o governo e tal, mas não funciona, porque o mundo já foi pro caralho. E você tem o Mr. House, que ele é dono dos cassinos de New Vegas, que é uma coisa que se manteve na tradição. Eles ainda tem cassino. Isso são tudo arcos de que você pode atingir nas quests. Essas são coisas que você pode encontrar e fazer missões pra essas pessoas. Ou não. Isso é legal. Você pode dar bypass em tudo isso. E ele tem um sistema de karma. Você pode fazer coisas boas ou coisas ruins. Isso não vai te dar penalidade no jogo. Se você quiser ser um filho da puta, você não vai perder muita coisa por causa disso. Só que tem cidades que vão te odiar. Você começa a fazer merda numa cidade, aquela cidade não vai gostar de você. Então se você chegar lá, ele vai te tirar. Que é uma parada realista. Você começa a matar a gente na cidade, os caras não vão aceitar isso. Mas se você ajudar a cidade, o pessoal vai gostar de você, vai te dar algumas coisas e tal. Tem como você ficar temido? Tem. Legal. Dependendo da facção que você entrar, você pode ser um desses caras. Um dos finais do jogo é justamente isso. O final que é você, sozinho, é justamente você falar assim, olha, eu sou mais foda do que vocês, que todos vocês, inteira, que todas as facções. Então vamos todo mundo relaxar e excluir. E aí você ganha, né? Ele é um jogo excelente, independente de spoiler que você tomou, independente de qualquer coisa. Todos eles são bons. E ele tem um diferencial enorme. Todos os DLCs dele são excelentes. Porque eles ampliam muito a história. É DLC prequel ou sequel? Em que sentido? O arco dele se passa depois do final? Não importa. Não importa? Não, eles são... Ele é um arco side. Sim. Entendi. Por o jogo ter esse aspecto mundo aberto, você pode fazer ele no início do jogo. Entendi. Você vai morrer, você não pode fazer.
Entendeu? Ele é o tipo de jogo que você... Se você jogar, você vai entender o porquê que tem tanto fã de Fallout. Eu ouso dizer que a maioria dos fãs de Fallout o são por causa do New Vegas. Se conquistaram com o New Vegas, né? Sim. E ele tem os elementos clássicos do Fallout, tipo Power Armor, essas paradas Tem. assim, Mini Nuke. A Power Armor é uma parada bem específica. Pra você ganhar, você tem que fazer... O Fallout 4, ele banalizou a Power Armor. Em qualquer lugar tem ela. No 3, no New Vegas, pra você ter uma Power Armor, você tem que falar com alguém da Brotherhood of Steel e convencer eles a te dar uma. Ou seja, você tem que fazer o arco da Brotherhood, né? No 3 é o arco principal e no New Vegas é uma side que você pode fazer missões pra Brotherhood e no final ganha confiança e pegar a Power Armor. Tem as miniguns, tem todo esse equipamento, tem o sistema lá de VATS, tudo. Ele é um jogo do Fallout. Só que bom. Só que a história é boa e aí você fica feliz. E ele tem um sistema de background. Você, quando começa o jogo, você escolhe algumas características suas no início dele. E uma dessas características é para jogadores que já zeraram o jogo alguma vez, ou pessoas que gostam da parte mais doida, que é Crazy Wasteland. Que é basicamente você ter sido... Porque todos os Fallout você é alguém do Vault. Menos no New Vegas. E aí você pode ter escolhido que você nasceu no deserto, você nasceu na loucura. E aí vai acontecer, o jogo, ele te dá alguns easter eggs que começam a acontecer várias coisas malucas dentro do jogo. Então você não escolhe seu background à toa, não? Certo? Não, ele vai influenciar. Legal. E ele vai te ajudar bastante também, porque os backgrounds vão te dar bônus de perícia, vão te dar bônus das coisas. Bem legal, bem pensado. O sistema de perks do Fallout é bem legal. Muito legal, cara. E o do 4 estragou, mas o do New Vegas era muito bem feito, cara. O sistema de perícia fazia sentido, sabe? Pô, ele tem um sistema que o New Vegas introduziu e depois o 4 também fez, que se você usar óculos, você ganha mais um de Perception. Legal. E você pode escolher que você precisa usar óculos como background, e aí você ganha mais um ainda. E só que você perde um se você tiver sem óculos. Então, sabe, ele tem esses esqueminhas que eu acho muito bem feito. Legal. Qual que é o seu segundo? Cara, o meu segundo, olha só. Eu tava num conflito aqui que eu falei com o jogo. Eu não escolhi o jogo. Falei, vou deixar o Flow of Oceans aqui falar aqui. E eu tô... É o youtuber gamer. Joga essas porra tudo. Eu tô em dúvida em 3. Vai falar de Red Dead? 2. Tá maluco? Ok, aí a gente já desiste e vai acabar nem zerou essa porra. É verdade. Tá ali, ó. Tá quietinho ali. Mas o jogo que eu escolhi, então, botar aqui na segunda recomendação é um jogo muito recente, que é o Resident Evil 2 Remake. Por que especificamente o remake e não o 2 original? Porque o remake fez ele ficar melhor. Não, cara, aí que tá. É porque o Resident Evil 2 original, ele é tão diferente do remake que eles são bons de uma maneira completamente independente, sacou? O Resident Evil 2, ele era aquele esquema que o nego zoou de tanque, né? Que é um personagem móvel igual um tanque de guerra mesmo. Eu adorava também. E na hora que anunciaram o remake, na hora que eu vi aquele ratinho correndo, eu falei, Resident Evil. Aí, aí começou o gameplay, terceira pessoa, eu falei, queria que tivessem feito o remake igual foi o remake do Resident Evil 1, que é travadão. Mas aí depois, quando eu joguei o jogo, eu falei assim, ainda bem que botaram. Eu fiquei 100% satisfeito. Eu amo o gameplay antigo, mas esse Resident Evil 2 ficou completamente contemporâneo, sem abdicar do terror, igual foi o Resident Evil 5, Resident Evil 6 e até um pouco do 4. A parte do castelo já não é mais terror. Então eles chegaram num ponto muito bom no Resident Evil 2. Pra quem não conhece, você é um herege que até hoje não falar no Resident Evil. É o clássico do zumbi, sofreu um outbreak, você é um personagem que é o Leon ou a Claire, você pode escolher entre as duas campanhas. A Claire é irmã do personagem do primeiro jogo, que é o Chris Redfield, e ela foi pra Raccoon City, que é a cidade onde se passa o outbreak, à procura do irmão dela, que ela não conseguiu contato, então ela foi lá na cidade para ter contato com ele, e ela começa a sofrer essas experiências. O Leon já é um policial novato. No Resident Evil 2 original, ele ia para Raccoon City no primeiro dia de trabalho dele, mas ele terminou com a namorada dele antes, que ele é um policial transferido, né? Isso. E por isso ele foi beber e ele perdeu a hora. Por isso que ele não chegou no dia, ele só chegou de noite lá na cidade. Essa era a plot do original. Dele, literalmente. No Resident Evil 2 Remake eles mudaram essa plot. Ele não tem nenhuma. Não deixou namorada. Por acaso, né? Não, pior, ele tá
fizeram assim, não, espera um pouquinho que a gente vai organizar essa transferência, assim que você puder vir, a gente te liga. Só que sofreu esse outbreak. Ninguém ligou. Perdeu a comunicação geral, ninguém ligou, falou assim, pô, vou ver o que tá rolando. E se fudeu. Entendeu? Aí, a curiosidade. Curiosidade desse problema aí. Acabam que eles se encontram num posto de gasolina e os dois, né, como o Chris Redfield é da polícia também, os dois decidem ir lá pra delegacia pra ver o que tá rolando. E o jogo se desenvolve a partir de lá, você descobre que debaixo da delegacia, no Resident Evil 2 original, né, tinha um laboratório da Umbrella, que foi onde aconteceu, a empresa que aconteceu o Outbreak. Então tem várias coisas, tem vários mistérios, mas por que eu tô falando do Resident Evil 2, o remake? Pra você jogar o remake e não prioritariamente o antigo. Se você tá começando a jogar Resident Evil agora, começa pelo remake. Porque você não vai sentir dificuldade com gameplay, é um third person bem padrão assim. E ele tem muitas coisas da referência do Resident Evil 2 original, então você não vai estar perdendo tanta coisa nesse processo. Eles arrumaram alguma coisa da plot, né? Como você, no Resident Evil 2 antigo, você podia jogar com o Leon ou a Claire. E aí quando você zerava com um, você podia liberar a campanha do enquanto isso do outro. Entendi. Então, quem você escolher pra jogar primeiro interferia de como é que eu andava na história. No Resident Evil 2 Remake não tem isso. Por mais que tenha a diferença de quem entra na delegacia primeiro, o desenrolar da história é o mesmo, independente do personagem. Então eles canonizaram um dos acontecimentos. Uns lados, né? Tem algumas incoerências aqui e ali quando eles fazem isso, mas no geral a história tá mais straightforward, já tá mais direta. Então fica mais fácil do aprendizado da pessoa aí. Fica menos confuso, Fica menos confuso e tem muita falha. É isso que eu gosto do Resident Evil antigo, porque você... Falha que diz você falhar. File. Ah, tá, eu escutei falha. Eu falei, pô, não, aí é foda, tô recomendando um jogo cheio de falha. Porra. Cheio de falha, porra. Fallout 4. Eu gosto muito dos files. Mafia 3. Foi uma das coisas que me fez gostar pra caralho de The Last of Us. São os files. Você tem um arquivo que você consegue... É quase um livro. Você consegue vivenciar tudo que aconteceu naquela parte através dos arquivos. Aí o Skyrim também fez. Nem tô zoando. Aí o pessoal de Dark Souls vai falar que tem história. Mas essa é a história do Dark Souls, irmão. Dark Souls tem que ler. Então, mas imagina se o Dark Souls tivesse os arquivos fosse dele bom, né? E tivesse uma história boa. Se fosse bom, né? Se fosse bom. É o Resident Evil 2. O storytelling do Resident Evil 2. Então você tá falando que o Resident Evil 2 é o starter pack pra quem não nasceu na década de 90 e quer jogar Resident Evil. Isso. Remake. Exatamente. O remake. O remake é o starter pack. O remake é o starter pack. Porque é o mais cedo que você vai conseguir jogar da franquia sem jogar no esquema de tanque. Justo. Pô, justo. É uma visão legal. E com qualidade boa, né? Isso. E é um jogo, cara, que é muito divertido. Sei que você não gosta de jogos de terror, mas é muito divertido. Tem partes que você fica com cagaço, o Mr. X fica te perseguindo. Então você fica com medo do Lick te pular, que você jogando uma habilidade difícil, ele te mata fácil. E ele é um jogo que... Cara, eu tô doido pra jogar de novo. Só que eu falei assim, cara, eu acabei de zerar ele 4 vezes. Que eu zerei a campanha A dos 2 personagens e a B dos 2 personagens. Eu zerei ele 4 vezes. Que orgulho. Aí eu tô falando, porra, vou esperar vou esperar um pouquinho pra poder não tem jeito jogar de zerar novo. o jogo. Ou você zera fazendo tudo que tem pra fazer, ou você nem zera, né? Aliás, jogo, É claro. você pode ser a minha desculpa pra jogar de novo. Se você quiser juntar um dia aqui pra gente jogar, a gente joga. Pô, bora. É um jogo curtinho, nem dá pra zerar num dia. Dá né? pra zerar. Talvez não. Não força, né? 2 força talvez avisar. dá. O 2 original, pra quem não jogou, 2 dá. O 2 você zera dá. num dia. Assim, dá pra você jogar o 2, mas você teria que saber exatamente o que fazer, né? Aí é Eu lembro que eu cheguei... Ainda mais que os dois aí são uns tarados que só jogam na última dificuldade, né? Não, eu lembro que eu tive um sonho de infância que eu queria virar speedrun, né? Aí eu fui lá fazer o speedrun do Resident Evil 2. Eu zerei o jogo em 1 hora e 59 minutos. O 2, que dá pra fazer isso. Dá pra fazer. Aí eu, fiquei felizão depois ali, 1 hora e 59 minutos, eu sou foda, né? Eu fui procurar no YouTube, tinha nego zerando em 30 minutos, 25 minutos, eu falei, vai tomar no cu. Mas, cara, é aquele negócio, o menos de 2 horas é o mais saudável de speedrun que você consegue chegar. É, porque você não quebrou o jogo. Exatamente. Porque, menos que isso, você tem que começar a atravessar a parede. Você tá jogando na moral, né? Então... Você tem que decorar quantos passos o inimigo dá pra você passar direto dele, entendeu? Exato, 2 horas é um ponto bom. Isso. Tô orgulhoso. Não é. Mas é assim, eu tenho que deixar claro que eu era uma criança viciada e ficava o dia inteiro. Eu demorei 50 zeradas pra conseguir esse tempo, pra ser perfeito. Mas é legal, é muito legal. Resident Evil é o que o Caio falou. Pega o starter pack, joga pra você se encantar com a história, com a série, e aí você joga o resto. E outra coisa também, você jogando 2,
há rumores fortíssimos de que o Resident Evil 3 já tá em produção desde quando o 2 saiu. O 3 é bem legal também. Então, tipo assim, vai ter remake do 3 com certeza, mais que o Resident Evil 2 vendeu muito. Mas vai ter do 4? Do 4 eu já não sei. Mas o 3 precisa muito. O 3 e o Code Verônica, que são jogos que... Ainda mais o Code Verônica, que não é tão famoso quanto o 3, mas também é excelente. O 4 eu acho ele muito estranho, cara. Foi o único que eu tive a visão mais completa, assim, porque eu lembro que na época, a gente vai começar as histórias bizarras aqui. Na época que eu dividia quarto com o Jesus... E é isso aí. Entendam disso se vocês quiserem. Ele fazia speedrun do... Tava tentando fazer do 4. E ele é um jogo muito estranho. Ele é estranho. É esquisito. Ele é o pontapé inicial no quanto esquisito vai ficar no Resident Evil. Aquela briga de sniper / faca é muito bizarra. Mas é maneiro. Ela é maneiro pra caralho. Ela é maneiro, mas ela é muito doida. Sim. O Resident Evil 4 é exatamente isso. É maneiro, mas é muito doido. É o lendário Krauser. Krauser. Era muito bom você entrar na vila, mata no... Detrás de ti, imbecil. Vi um machado voando na sua cabeça. E disse, é o último jogo. Então, né? A gente já deu spoiler, né? Filha da puta. Pera aí que eu prometi que ia te dar um socão. É arrombado. Então, molecada, como vocês vão ver, é tendencioso pra caralho, né? Eu sou um cara que gosta de esportes. Eu não vou Acho que você é o único da gente, né? Eu não vou recomendar a FIFA, porque foda-se, todo mundo joga FIFA, quem gosta de esportes. Eu não vou recomendar NBA 2K, porque na minha opinião chegou um ponto escroto da franquia onde você tem que gastar muito dinheiro pra começar a fazer umas coisas legais, então foda-se, também não vou dar força pra isso. Futebol Manager pra mim é um tipo de jogo que se fizesse pra qualquer esporte ia dar certo. Vou explicar o porquê. Futebol Manager, ele te dá a satisfação de você literalmente embarcar numa jornada pra ou controlar o time do seu coração, se você curte esporte, né? Eu sou flamenguista, por exemplo, eu posso ir lá virar técnico do Flamengo e comandar o Flamengo. Eu vi outro dia lá, eu tava olhando hoje os achievements da Steam, eu vi que você tava lá, achievement que jogou com o time dos sonhos. Sim. Eu fico lá, eu jogo direto. Toda hora que eu vejo jogo online é Futebol Manager. Eu devo ter literalmente umas... É porque a minha Steam, eu joguei muitos Futebol Manager pirata, então tipo, a minha Steam só tem os últimos 2 Futebol Manager que eu comprei mesmo e joguei. Mas somando os dois deve ter umas 800 horas de jogo somado. Então assim, aquela parada. O problema do Futebol Manager é que ele é um jogo infinito, ele não tem fim, você pode continuar jogando ele eternamente no seu save. E basicamente o centro do jogo é o seguinte: ele te deixa muito preso à realidade, mas de um jeito bom. Não é tipo Red Dead Redemption que você tem que escovar o cavalo, tomar banho, enfim. Pô, isso é top. Ele te deixa travado na realidade porque assim, o dinheiro não fica absurdamente desvalorizado. Você consegue interagir com as pessoas como se elas fossem pessoas mesmo, os jogadores, os seus membros da comissão técnica, e ele te estimula a fazer planejamento, a você controlar bem finança, a você saber como lidar com os objetivos que você vai cumprir durante a temporada, em como você conduz a sua maneira de conversar com os jogadores. Então ele envolve vários aspectos de um jogo de simulação aplicado ao esporte. Então se você é fã de esporte, você muito provavelmente vai se divertir, principalmente se você for fã de futebol. E eu acho o Futebol Manager um conceito muito interessante, por isso eu tava falando, se ele fosse aplicado a qualquer esporte seria muito bom, porque se você pegar isso e aplicar para futebol americano, para basquete, já tem de corrida é muito bom, chama Motorsport Manager. É muito divertido, porque aí você literalmente vai atingir vários públicos, e o conceito é muito inovador. Eu tava vendo. Porque você pode ser técnico de qualquer coisa, né? Exatamente, você pode literalmente ir. UFC Manager. Exato. Pode ser também, se você quiser. Você vai ser o Dana White? Você vai ser o Dana White, E uma parada que eu acho muito maneira com relação a isso é que, tipo assim, muitas das vezes você vai jogar um jogo, e igual o Bruno falou, que se não me engano, você falou, o Mafia 2 te deixa triste, né, quando você termina o jogo. Sim. O Futebol Manager, ele é o oposto disso. Porque o Futebol Manager te dá uma sensação de conquista tão boa que quase parece real. Parece quase que você é o técnico de verdade. Você fica realmente feliz com aquilo ali. E o contrário também é verdade. Quando você não conquista um objetivo, ou você é demitido, ou dá algum problema, você fica chateado. Você fala, porra, podia ter feito melhor aqui, ou eu devia... Fica frustrado, né? Você fica frustrado. Então, tipo assim, é um conceito de jogo que eu recomendo que vocês experimentem se vocês gostam de esporte, obviamente. Se não gosta...
vai te fazer perder tempo demais pra você gostar. Então, por exemplo, pros dois que estão aqui que não gostam de esporte, eu poderia indicar pra vocês tentarem, mas tipo assim, como o Bruno sempre fala, se é bom, você vai gostar de cara. Então, tipo assim, se você falar com eles, vocês têm que jogar umas 10 horas pra vocês aprenderem o conceito do jogo e tal, não vale a pena. Acho que a questão também é, você tem que se importar com o esporte pra poder ele fazer sentido. Justo, também. É uma parada assim, pô, é um jogo de gente que é apaixonada por esporte, independente do esporte. Porque você falou, funciona em qualquer esporte por isso. Se você é um cara que gosta bastante de futebol, é um caminho caminho sem volta. Eu conheço quase todas as pessoas que eu conheço que jogam tinham um certo preconceito porque você não diretamente interfere na partida. Você não é o jogador. Você não é o jogador. E tipo, aí joga a primeira vez e vicia. Aí já era, é um caminho sem volta. Aí daqui a pouco tá com 800 horas, né? Exatamente. Eu já cheguei ao extremo de tipo assim, eu sentar pra jogar de manhã e reparar e já tipo assim, já tá de madrugada. Eu joguei 12 horas direto sem perceber. E tipo assim, eu acho que o próximo jogo que o Bruno vai falar, eu não vou dar spoiler do que é, mas é a mesma sensação que você tem. Tipo assim, sim. O tempo progride no jogo e você se foca, você imerge tanto no tempo do jogo que você esquece o resto. Sim. A sua vida do lado de fora vira esse jogo, né? Corre e você não tá nem percebendo. Então, assim, em época de prova, quando eu tô estudando essas coisas, eu nem jogo, nem entra. Às vezes eu fico muito tempo sem entrar, porque eu sei que se eu começar a jogar, eu vicio e fudeu. Então, assim, pra eles dois aqui, eu sei que não é uma tentativa válida, mas é um jogo que eu acho que ainda não tem um público tão grande quanto poderia ter. É o principal desse estilo, mas ainda não é 100% mainstream. Então ele conseguiu resolver o problema da Steam, né? Ele conseguiu voltar pra Steam, né? Então, no Brasil não. Porque no Brasil eles ainda tem 2 times que estão processando o jogo por direitos autorais. Aí pra você jogar no Brasil você tem que comprar no Mercado Livre. Que aí alguém que tá no exterior compra aqui e te joga. Compra aqui e te dá o jogo. Então, assim, não é difícil não, você não vai pagar uma diferença muito grande. É só você resgatar aqui mesmo. É só... De repente, será que você procurando aqueles bundles americanos não vale a pena também não? Então, eu procurei os bundles, se você não se importar em ter que atualizar o jogo manualmente, que ele te dá essa opção, do 2014 pra trás, como não tinha o processo e tinha autorização, você pode baixar lá e comprar e até baratinho. Só que você vai ter que perder um tempinho, ou procurando na internet um kit de atualização, ou você mesmo vai ter que ir lá manualmente atualizar os times. Eu não tenho paciência pra isso. Eu prefiro gastar um dinheiro e comprar, entendeu? Eu não me importo, demora um pouquinho pra aparecer em português lá a atualização, mas como eu falo inglês, pra mim não faz diferença, eu jogo em inglês até aparecer, não tem problema. Pra quem não fala inglês aí já é um problema maior. Mas aí tem o Part B. Isso que eu ia falar. E é um jogo altamente pirateado aí, se você Ele quiser. não tem um sistema online, né? Então, não. Assim... Ele até tem, você pode jogar League Online, você pode, mas não é obrigatório. E não é o mais divertido. Cara, eu tentei 2 vezes jogar. O problema de você jogar online é literalmente o problema de quase todo jogo online. É o Rage Quit. Só que é um Rage Quit em escala global. Tipo assim, você vai ficar investido lá 1 semana jogando naquela liga e o cara não tá indo bem, ele vai lá, sai. Aí a liga, tipo, começa com 20 times e termina com 3. Aí é foda. Aí você meio que perde a graça, sabe? Aí não vale a pena você investir seu tempo nisso. Realmente. Entendeu? Fica você jogar offline mesmo. Jogar pra você. A maioria dos jogos bons são offline mesmo. Então, assim, eu acho que os meus 3 jogos foram bem curtinhos, mas eu acho que é isso aí mesmo. Acho que deu pra passar bem a vibe. Sim. E aí é contigo, Brunão. Qual que é o seu terceiro? Então, o meu terceiro eu vou falar rápido também. Eu acho que você já sabe qual que é, porque eu sempre falo de 3 jogos. E eu falei de 2, então, né? O meu terceiro jogo vai ser o Dishonored 1. Eu quero falar do 1. Eu nem vou fazer igual do Mafia 1 ou do Mafia de falar dos 2, não. Franquia, né? A franquia não, que ele tem 3 jogos. São até bons, mas o importante é que é 1. Ele, pra mim, ele foi o primeiro jogo que eu comprei sem procurar trailer, sem procurar nenhuma. Eu não procurei review, não procurei nada. Eu vi que existia esse jogo pra comprar na época que eu tinha um PS3 e eu comprei. E foi isso. Você comprou no PS3 No PS3, tem muito tempo. Mas qual referência você tinha do jogo? Você ouviu o que era? Eu vi a capa dele, achei maneiro. E eu vi pra não falar que eu não vi no trailer, eu vi o trailer cinematic dele. Não conta. Trailer cinematic não tem nada. E qual que é a história do Dishonored? Você é o Lorde Protetor da Rainha.
E aí você volta de uma viagem a trabalho depois de muito tempo, vai reportar isso pra rainha. No momento que você vai pro ponto de encontro, quando você termina de explicar pra ela a notícia, entrega uma carta pra ela, um grupo de assassinos teleportam até onde você tá, você mata eles, até que vem aparecendo mais, um deles te imobiliza, captura a filha da rainha, que depois você vai ver que é a sua filha também, mas o jogo deixa isso bem implícito, e mata ela, mata a rainha. Uhum. E eles vão embora, você sai dessa imobilização, chegam os guardas reais e te culpam pelo assassinato da rainha. E aí você fica desonrado. Dentro da prisão, você recebe uma carta com a chave da cela e um convite a, se você sair, se conseguir escapar, você vai ter um grupo de amigos, vai ter um grupo ali que tá tentando se revoltar com esse novo Lorde Regente, que foi quem arquitetou esse plano de capturar a menina e matar a rainha, e te culpar. E você tem essa opção de sair. Qual que é a graça do jogo? Você tem duas opções na hora de jogar o jogo. Você pode sair matando as pessoas e ser um sanguinário do caralho, que é um final bom, é ok, o jogo não vai te penalizar por isso, só que ele vai te introduzir ao High Chaos. Ele tem esse sistema de High Chaos e Low Chaos. Em High Chaos as coisas vão ficando mais agressivas, você tem uma epidemia de zumbi que vai ficando mais grave, porque você tá matando mais gente, a epidemia vai se alastrando. Faz sentido. E enquanto que no Low Chaos as coisas vão ficando mais tranquilas. Tem alguns locais que se você estiver jogando no High Chaos vai ter uma segurança mais forte, se você estiver jogando no Low Chaos vai estar com uma segurança mais leve. O jogo ele espera que você jogue no Low Chaos, mas ele se prepara pra você jogar no High Chaos. Canônico. E essa dificuldade, ela é interativa o jogo todo? Sim. Maneiro. Durante o jogo ele é feito de fases. Ele tem, acho que, se eu não me engano, são 9 fases. Cada uma delas você tem um alvo, que você pode matar ele ou realizar alguma tarefa pra alguém que vai lidar com esse alvo seu sem que seja por morte. Normalmente é a opção mais macabra, porque a morte normalmente é mais tranquila do que o que acontece com o cara se ele não morrer. E além disso, assim que você escapa da prisão e vai pra essa base que você tem esses aliados, quando você dorme, aparece um ser que te oferece uma marca que pode te dar poderes. E aí dentro desses poderes é a característica-chave do jogo, que é você poder usar o Blink, que é um pequeno teleporte, você se move rápido pra um lugar, sendo que você tem que estar numa visão de alcance, tem uma área específica. Você pode, com uma outra habilidade, ver através de parede, com uma outra, diminuir o tempo ou parar o tempo completamente. Uma outra você joga uma rajada de ar e a última você consegue possuir animais ou pessoas, conforme você vai evoluindo. Essas são as skills que você tem e você tem que... Você vira o Bran nessa habilidade. Exato. Só que o seu corpo vai pra dentro da pessoa. Você não fica com o corpo lá de fora, não. Você não fica vulnerável. Não, é pra você infiltrar. Você, se infiltra num rato, passa pelo duto e sai do rato e vai fazer o que você quiser. Só que você não larga, né? Você não larga. E desculpa, tem mais uma habilidade que é você invocar rato. E os ratos comem pessoas. Ah, é? É. Tem alguns ratos que conseguem, que vão te dando dano. Corpo, né? Também, mas eles vão te comendo também. Você pode tomar dano e muitos inimigos também tomam dano. Então é uma habilidade maneira. O objetivo do jogo é você matar pessoas chaves pra diminuir o poder do reino e recuperar a sua honra e salvar a sua filha / princesa, né? Botar ela de volta no poder. E aí ele vai descambiando pra coisas diferentes. Você joga com o Corvo e de longe, acho que ele é um dos jogos menos falados, mas que tem o maior potencial de rejogável, de rejogabilidade. O jogo zoou da sensação que eu tenho jogando, porque eu já zerei esse jogo inúmeras vezes, sem contar de fazer os achievements pra fazer tudo e tal. É um jogo que você se sente bem jogando, porque ele te
contempla pela sua paciência ou pela sua sagacidade. Se você quiser ir de peito aberto matando todo mundo, você pode. Só tem que ser bom. E ele tem o sistema de dificuldade dele normal. Se você souber, quando você aprende a jogar o jogo, você consegue jogar ele no nível mais alto sem problema nenhum. Então, ele é um tipo de jogo que vale a pena pra galera casual e pra galera hardcore. Boa. E o seu último? O corte rápido, né? Isso é o último. Então, pô, cara, eu falei um jogo de aventura, um jogo de terror, e é imprescindível eu falar de algum de RPG. Tem que falar um de RPG. Lá vem Final Fantasy. Incrivelmente, olha só. Eu acho que vem um Persona, hein? Olha só, são vários palpites bons. Se for Kingdom Hearts, a gente vai topar na porrada. São vários palpites bons também, olha só. Mas o Kingdom Hearts é mistura RPG com aventura, acho que ele não ia escolher. Mas é considerado action RPG, né? Então é contra. Eu pensei em falar Kingdom Hearts. Mas é um jogo que eu não recomendo pra quem... Pra ninguém. Eu entendi o que ele quis dizer, mas a piada foi boa. É um jogo que eu não recomendo pra quem... Não tá investido nos jogos. Isso, exatamente. Não quer, me dá um joguinho pra jogar aí de boa. Kingdom Hearts não vai ser esse jogo. Pra você entender a história do Kingdom Hearts, você tem que jogar todos ou ver a história de todos. É um trabalhinho que você tem aí, que se você não for jogando conforme os jogos tiveram sido lançados, você vai ficar muito confuso. Tem gente que foi jogando e mesmo assim tá confuso até hoje. Quem não entender pode ver os vídeos maravilhosos que você fez lá na Ataque Crítico. Estamos fazendo, inclusive. Então, olha só. Tá saindo a jaula aí. Ataque Crítico aí, moleque. Terceiro. Ataque Crítico. Então, eu queria falar do Kingdom Hearts 2, que é o meu favorito, mas não vou recomendar ele aqui. Ainda bem. Final Fantasy eu ia mandar Final Fantasy, mas aí a gente cai na mesma parada. Eu não queria mandar um jogo muito datado. Tem muita gente que não gosta de RPG de turno. Muita gente que tá ouvindo casualmente. Eu parei de jogar Final Fantasy porque ele deixou de ser RPG de turno. Então, mas aí tem muita gente que gosta de uma parada, que acha RPG de turno muito cansativo. O desgraçado do seu primo, que jogou Final Fantasy X infinitas vezes, foi jogar o 9 e achou lento. Falei, meu irmão, não é lento, porque você tá com a bunda desacostumada. Sim. Entendeu? Aí... Mas qual que é o jogo que você vai Calma, recomendar, tô lapidando. Por isso também não recomendo Persona, porque Persona também é RPG de turno, apesar de ter uma história fantástica, e é um jogo que eu recomendo a todo mundo que gosta de RPG de turno, esquece todos os jogos, vai jogar o Persona 5. RPG, tem que falar que é o jogo da geração pra mim, que é The Witcher 3. Aí sim. The Witcher 3. The Wild Hunt. Se você ainda tem um PS4, tem um Xbox, tem um PC que aguenta e não jogou, você tá no erro. Witcher. Apesar dele ser o terceiro da franquia, dá pra você jogar sem ter jogado os outros dois. É tão fanboy que ele tem tatuagem do jogo. Tem sim, tem o Signs aqui, tá na minha canela aqui, lindamente aqui. Mas ele é o seguinte, você não precisa ter jogado os outros dois, porém... Nem ter lido os livros. Principalmente, os livros, eles... Você pode considerar que eles estão na história do jogo, mas meio que não tá. Meio que não tá. Então, se você pegar um vídeo de 15 minutinhos aí que conta a história do 1 e do 2... Não precisa, mas tem quests que aparecem personagens dos outros dois jogos. Foda-se. Eu tô falando que a pessoa quiser ter a otimização sem ter jogado os outros dois jogos. Para de bobeira. Um videozinho dá pra entender. Foi o que eu fiz. Eu vi um videozinho de 15 minutos e entendi. Eu não vi porra nenhuma e eu entendi pra caralho, irmão. Apareceu o Leto e falou, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Lembro pra caralho. Foda-se. Bora? É pra matar ou é pra comer? Vambora, porra. Ele tem um esquema, se você estiver jogando no PC, ele importa o seu save do 2, então do 1. Se você tiver feito algumas ações... 2 não? Então, do 1 e do 2. Ah, tá. Se você tiver feito algumas ações, ele interpreta que você fez aquilo e ele segue a história do jogo. Quando você não joga, ou você tá jogando no PS4, que não tem prequel, essas coisas assim, você pode escolher o que você fez, então é bem tranquilo. Por isso que eu tô falando, se a pessoa quiser ter uma imersão mesmo, o que eu fiz? O que é isso? Dá pra ela entender o que ela foi. Eu quero decidir fazer isso aqui. Sim. Inclusive tem um personagem que ele pode aparecer ou não, dependendo se você escolheu matar ele ou não nos jogos anteriores. O Leto? O Leto. Então, mas tipo assim... eu acho o Leto muito top, eu não quero matar ele. Eu também não, velho. Pô, ele é mó maneiro. Mas... ele medalhou, né? Mas até aí o mundo quem medalhou. Não, né? Ele é um jogo, cara... No início eu tenho que contar uma coisa aqui. Eu não gostei dele no início. Eu te falei que demorava pra pegar o jogo. Porra, inclusive foi uma parada que eu parei e falei assim, porra, é isso o jogo que tá todo mundo falando? Eu tava achando ele meio duro.
Eu tava achando que a progressão do personagem não tava indo tão bem. Eu falei assim, vou parar de jogar. Dei 2 meses. Falei, não, porra, vou jogar aquele joguinho de novo. Veio junto com o meu videogame, vou Cabeça jogar. fresca, né? Ainda bem que eu joguei. É um dos jogos que eu mais gosto hoje em dia. Pra caralho, muito foda o gameplay. Ele é duro, sim. Ele é duro, mas você acostuma com a dureza. Foi o que ela falou. E você entende que a progressão do personagem você pode seguir pra vários campos de magia, de porrada, de poção. Então você tem essa possibilidade de fazer uma build que você quiser. Você não precisa ser meta igual o desgraçado do seu primo de novo. Você pegou de porrada? Mas tinha que ter feito de poção. Que poção você quer? Foda-se, você pode jogar no estilo que você quiser, que você vai conseguir sair bem. Sim. Assim, o jogo te recompensa se você estudar o alvo que você vai ter e escolher as poções, as armas que você pode usar contra ele. Exatamente. O jogo ele é tão completo que cada inimigo monstro que você tem, ele tem um bestiário e você pode consultar o bestiário pra você saber a melhor ação que você vai tomar. Sim, quais as fraquezas dos monstros. Onde ele aparece, essas coisas tudo. Qual insígnia que ele tem fraqueza. Ele sempre tem essas paradas. Isso eu acho maneiro. O jogo, a maioria dos jogos simplifica pau, porrada, é um monstro ali, pau. E foda-se. É porque assim, o Garrett, ele é um caçador. Então, o jeito mais inteligente deles te mostrarem isso é mostrar, olha, ele tem um bestiário e ele tem um jeito de enfrentar cada cara. Isso é perfeito. Quando você pega isso, foi o Kai falou, você pode jogar o jogo inteiro sem usar, mas se você usa, você se sente melhor. Você fala assim, caralho, olha a parada que eu fiz pra poder enfrentar esse maluco. Eu lembro do primeiro bicho que eu senti dificuldade, que foi um fantasma. Fantasma é foda. Aí eu falei assim, porra, tô morrendo nesse bicho pra caralho, não sei o que. Aí apareceu uma dica, não sei o que lá, bestiário. Eu falei assim, deixa eu olhar se tem esse bicho no bestiário. E tinha. Foi muito rápido matar o bicho. Sim. Mas é aquela coisa assim, eu quase matei ele sem usar as táticas. Aí usando foi tranquilo. Usando foi tranquilo. Então se você conseguir fazer, tem como você conseguir fazer sem usar as táticas certas dos bichos, sabe? Eu acho que ele é válido pra você usar, vamos supor, tem algumas missões em que você sabe que você vai enfrentar uma versão mais forte daquele inimigo. Sim. Que aí vale a pena você ir preparado. Mas se você tá andando na natureza, você não vai parar, fazer uma poção, botar... Não, dá pra você lutar. Falando um pouquinho da história do game, apesar de ser o segundo, ele é bem centrado na personagem da Ciri. Segundo? Apesar de ser o terceiro, perdão. Apesar de ser o terceiro game, ele é bem centrado na história da Ciri, que não estava presente nos outros jogos. Então, tipo assim, por isso que ele é bem tranquilo de você pegar. Sim. A Ciri, ela é uma personagem que ela foi praticamente adotada pelo Geralt. Ela, apesar de ter cabelo branco, ela não sofreu o ritual de virar um Witcher, que pra você virar o Witcher tem uma taxa de aceitação muito baixa, porque você usa várias... É um ritual de mutação. Então, tipo assim, tem muita gente que morre ao tentar virar o Witcher. Porque o corpo rejeita. Exatamente. Quando você vira o Witcher, você fica com sentidos aguçados, você tem mais resistência pra tomar algumas poções que matariam humanos normais. Você tem mais resistência física e é mais forte. Exatamente, e você envelhece menos também. Só que o fica olhinho estéreo também, né? O olhinho é só o Geralt, não? Oi? O olho. O olho é todo Witcher. É todo Witcher? O cabelo branco é só o Geralt. Então, esse personagem que é o Geralt, ele é um Witcher, mas a Ciri não, apesar dela parecer ser uma Witcher. É porque assim, durante muito tempo ela foi treinada por Witchers. Será que pegou esse hábito? É, porque ela foi treinada por muito tempo dentro da academia, dentro da escola, né? Ela foi treinada por Witchers, ela teve toda uma criação ali na base como caçadora. Treinada pra ser um. Então, fica difícil você não tratar ela como um, porque tirando as mutações, ela é um. Sim, e ela tem poderes místicos também que compensam a falta de mutação que os Witchers têm, entendeu? Que aí vem a parte do você ter que ter entendido uma lore antiga e mais complicada, porque ela é filho de uma elfa. Exato. É uma parte meio estranha. Parece ser uma deusa. Eu não lembro muito bem a explicação que eles dão pra o porquê dela ter esses poderes. Eu sei que tem alguma coisa a ver com uma deusa élfica e o pai dela ser um rei. Olha aquele recusão pra caramba lá que você encontra no jogo. Acho ele top. Vezes. Não, filha da puta. Mas quem não? Já é a segunda vez que a gente... Quem não? Calma nisso aí. Mas, então, tipo assim, é uma história que ela é muito envolvente se você
quando você começa a engatar esse sentimento que o Geralt tem pela Ciri. Sim. Como realmente uma filha dele mesmo. Existe um problema nessa história, que a gente ignora porque a história é muito boa. Mas, pra um cara que tá procurando a filha dele, entre aspas... Ele joga muito Gwent, né? Ele faz muita sidequest. E assim, o jogo ele te incentiva a fazer essas sidequests. Então você tem que relevar um pouco esse sentimento de urgência que você tem do jogo, pela história, porque senão você não vai explorar o mundo. Sim. Tem uma dinâmica tipo Ellie e Joel do The Last of Us? Não, porque Eles não estão juntos. Elas não ficam juntos o Eles tempo não ficam todo. juntos, né? Então, Uma parte muito Eles não pequena. estão juntos. Em questão de gameplay, eles não andam juntos. Mas é um quesito parecido porque Emocional é pai e filho. parecido. O emocional, mas ele é tratado de uma forma pai e diferente. filho, só que não. É mais Só que parecido sim. com Procurando Nemo. Isso. Entendi. Isso aí. Justo. É a busca de um pai pelo filho. Além dessa main plot, assim como o Bruno falou no Fallout, ele tem muita sidequest com arco, né? Não Sim. são sidequests tipo, vai pegar um negócio ali pra mim e pronto, acabou, fechou a sidequest. Todas as histórias do Witcher, elas vão ter um sentimento de mundo funcionando. Você não vai ter aquelas missões de tipo, pega um negócio pra mim ali e traz. Mesmo se for isso, vai ter uma complexidade por trás. Exatamente. E além das sidequests, tem as missões de caça também. Que é onde você majoritariamente vai conseguir seu dinheiro no início do jogo, né? Que você tá sofrendo por dinheiro. Você fazer missões de caça é uma boa opção. E é aí que o bestiário vem a calhar, você fazer sua pesquisa, você caçar esses monstros. Aquele grifo do começo do jogo, se você não usar o bestiário, você vai morrer. Você vai morrer, exatamente. Não tem... O jogo, pra quem falando de dificuldade, ele é difícil, tem dificuldades bem difíceis mesmo. Então, quem gosta de sentir uma dificuldade aí não vai sentir Principalmente no problema com DLC, no Blood Blood and Wine. é onde a dificuldade dá um Spike. spike violento. Aqueles vampiros são muito fortes. Então, tipo assim, é um jogo que eu recomendo bastante. E o que eu gosto bastante no storytelling dele é que você, assim como o Fallout, né, tem algumas similaridades, você pode escolher o que você vai falar pro personagem. Então você pode ser um Geralt 100% arrogante, você pode ser um Geralt mais amigável, e você pode ser um Geralt extremamente mercenário. Extremamente mercenário, que às vezes um personagem, pé rapado, tá pedindo a sua ajuda, mas ele não pode pagar. Você pode mandar ele se fuder, ou você pode, entendeu? Você pode negociar pra você ganhar mais, tem essa questão. É tudo um jogo que você pode fazer o que você quiser com o Geralt. E tem Gwent. E tem Gwent, que é cara, já saiu aí um jogo do Gwent mesmo. Eu prefiro o Gwent no Witcher 3. Não, é muito melhor, é muito melhor. Entendeu? É um joguinho que tem de cartas além do jogo principal, que é muito dentro. Temos um amigo que nunca zerou o Witcher porque ele tá muito ocupado jogando Gwent. Dentro do Witcher. Direto, já ia sem hora mais aí. É o famoso Blitzball do Final Fantasy X. O Blitzball do Final Fantasy X, exatamente. Essa interação de personagens, ela chega a ser um ponto bem interessante, porque você pode formar aliados ou não. Ou pode formar inimigos. Então, tipo assim, não leva isso... É aquela parada que as escolhas fazem diferença. Sim, nem sempre a escolha que parece ser a certa é a certa. Exatamente. Eu ouso dizer que não tem escolha certa no Witcher 3. Tem escolhas. Você pode interpretar do jeito que as quiser. escolhas têm consequências gravíssimas. Só que não necessariamente as opções são boas. Aquela primeira do Barão Sangrento, sem dar spoiler, não tem opção boa. Não tem opção boa, realmente. E é isso aí, molecada. É um jogo, pra mim, 10/10. De longe. Pô, mereceu ganhar o jogo do ano, ele sem foi sombra de tão dúvida. foda que ele foi o primeiro jogo que eu vi na história dos Game Awards que a DLC ganhou RPG do ano, que foi a Blood and Wine. A Blood and Wine é melhor que muito jogo. Mas olha só, eu nunca vi isso, a DLC ganhar melhor RPG do ano. Eu fiquei boquiaberto quando ela ganhou. Você sabe que se eles quisessem milcar, eles poderiam muito bem botar Blood and Wine como um jogo separado, né? Sim, se fosse porque outra empresa... ele te dá uns 60 horas de jogo aí. É muito grande a DLC. E pra quem gosta de troféu, a DLC tem troféu também, então você perde muito tempo no troféu. Cara, 10/10, se você não jogou até hoje, tem como jogar. Até o jogo que não jogou sabe que é 10/10. Não, pela opinião de vocês e... Pelo contexto, né? É tão difícil vocês concordarem tanto numa coisa só que provavelmente realmente é 10/10 mesmo. Então, molecada, acho que é isso aí, né? Isso aí. Esse foi o podcast mais longo, mas
foi ter bastante conteúdo Sim, aqui. Sim. Mas é porque a gente tava falando de bastante jogos também. É. Eu dei uma roubada, eu falei de 5 jogos. Se for falar, foram 9 escolhas, né, cara, que a gente fez aqui. Muita coisa. Não. Espero que dessas 9 vocês tiram proveito aí de algumas, umas recomendações Se aí. pelo menos uma eu já vou ficar feliz. Witcher independente 3. de qual for. Witcher 3. E é isso aí, molecada. Acabou? Game Acabou. over. Game over. Game over. Game over. Game over.